Olá, profs, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje a gente vai falar um pouco sobre as dicas sobre aulas online, isso mesmo, que foi um tema muito solicitado, certo? A gente já falou um pouco no Instagram, mas a gente vai falar um pouquinho aqui também. Antes da gente começar a falar sobre essas dicas, eu vou deixar uma frase aqui muito interessante que eu vi e gostaria de compartilhar com vocês, certo? É de Augusto Cury e ele diz o seguinte: educar é semear com sabedoria e colher com paciência. A gente sabe que nesse momento em que a gente está passando, a gente vai precisar de sabedoria e de paciência, certo? Então, essas duas coisas irão andar juntas e que nós possamos ter bastante sabedoria e bastante paciência. Desde já, eu quero agradecer a vocês que estão assistindo esse vídeo. Se você não é inscrito no canal, se inscreve para a gente continuar compartilhando as ideias, as dicas, as atividades e também deixa o seu like no vídeo se você gostou, tá certo? Então, vamos lá? As dicas que eu separei para vocês são dicas que basicamente eu uso nas minhas aulas, certo? Então, eu fiz um cronograma e eu vou passar para vocês agora. A primeira dica que eu vou passar para vocês é sobre o planejamento, gente. Isso, nas minhas redes sociais, no meu blog e no meu Instagram, eu publiquei um cronograma, uma grade para esse planejamento. A gente sabe que não basta só fazer esse, a gente precisa botar mais coisas, muitas coisas, mas esse que eu fiz é só para uma base, certo? Pra gente começar a encaixar os vídeos, as lives, os minutos que a gente vai estar usando cada um e como vai ser e o material que a gente vai usar nesse vídeo, nessa live, só pra gente ter um roteiro, tá certo? Esse cronograma que eu fiz foi basicamente pra gente se guiar dessa forma. Então, assim, é bom a gente ter domínio. Professora Amanda, mas a gente tem domínio, a gente vai falar sobre alfabetos, sobre consoantes, sobre vogais. Todos nós temos domínio sobre isso, mas quando eu me refiro a domínio, não é só você saber esses conteúdos. É você ter domínio do tempo, ter domínio de recursos novos, de chamar a atenção do aluno. Então, isso tudo faz parte do seu planejamento, certo? Então, quando me refiro, a dica do planejamento é esse, certo? Segunda dica. A segunda dica que eu me refiro agora é sobre organizar o espaço, o visual dessa aula. Então, gente, a gente sabe que pra gente prender a atenção da criança, tudo tem que ser muito colorido, chamar a atenção, movimentos, o entusiasmo, tudo isso faz com que a gente tenha a atenção da criança, certo? Então, o espaço visual em si, ele é um ponto-chave. Por exemplo, Aqui eu tentei chamar um pouquinho de atenção das crianças, ali já foi um recurso que eu utilizei, que eu fiz em um vídeo, coloquei algumas imagens minhas. Aqui já tem a amostra de alguns recursos que foram utilizados, então tá um pouco colorido, tem informações. Então, se você está indo para a escola, sua sala já é ornamentada, colorida, ótimo, mas se você for usar o seu quadro, exponha os seus recursos daquele dia e deixe tudo bem nos trinques para que aquelas crianças tenham atenção. Se você não é da educação infantil, é do fundamental e não vai para a escola, eu tenho uma dica para você, certo? Você pode estar fazendo um quadro simples. Você pega um papel, um papel contato, coloca na parede branca e pode riscar ali com seu piloto, com sua caneta, e você vai apagar normalmente, certo? Essa é a dica que eu tô passando para vocês também. Já falamos sobre planejamento, já falamos sobre o espaço visual, colorido, que é muito importante, certo? Agora nós vamos falar sobre o lúdico. Isso. Gente, a gente sabe que o momento é difícil, que às vezes a gente fica meio desanimado com algumas coisas, mas o lúdico é fundamental para as crianças. Elas precisam sentir aquele entusiasmo, elas precisam sentir aquela alegria, aquele momento que a gente está vivendo com elas, certo?
Por quê? Porque elas já estão em casa, já perderam a rotina. Então, quanto mais alegria a gente leva para elas, o entusiasmo, aquele lúdico, aquele sorriso que a gente transfere para elas, é o máximo da nossa aula. Aquele momento é o chave. Então, vamos manter o lúdico, sorrir sempre, demonstrar carinho, mesmo longe, de uma tela para outra, mas sempre estar naquele entusiasmo, certo? Bom, a gente já falou sobre planejamento, organização do espaço, manter o lúdico sempre. E agora a gente tem que fazer a diferença dos materiais necessários, certo? Vamos lá. Existe a diferença dos materiais que a gente pode ser utilizado no vídeo, que é o vídeo da aula, e os materiais utilizados para realizar a atividade, certo? Vamos lá. Primeiro passo, para a realização do vídeo, a gente vai precisar de celular, ou um webcam, ou um notebook, um tripé para apoiar o celular. Se você não tiver um tripé, a gente vai dar um jeito de botar uns livrinhos, coloca o celular em um ângulo bom, que todo esse espaço ele apareça. Então, assim, para o vídeo a gente vai precisar se organizar o espaço nesse sentido e vai, na hora da aula, precisar usar recursos, certo? Recursos esses que irão chamar a atenção da criança, que ela irá poder dar a sua atenção. Então, esses recursos não podem ser recursos que tem em casa, porque ela vai perder aquele interesse, porque se ela já tem em casa, ela já sabe o que ela não vai ter interesse. Você deve usar o mais lúdico possível, o mais colorido. Por exemplo, você pode usar os seus recursos mesmo, certo? Você pode usar a caixa musical que você tem para cantar, você pode usar alguns recursos que você tiver já elaborado, certo? Na hora da aula. Por quê? Porque a gente precisa chamar a atenção da criança, entendeu? Nesse momento. Agora, na realização da atividade, você não pode usar materiais que sejam de difícil acesso, porque os pais não podem também estar saindo de casa para ir comprar esses materiais. Então, você tem que usar materiais que eles tenham em casa de fácil acesso, por exemplo, materiais reciclados, papelão, caixa de leite, garrafas PET, tampas, tesoura que tem em casa, esses materiais assim, para realizar as atividades que você vai passar, mas não para você estar utilizando para chamar a atenção das crianças na hora da aula, certo? Compreendido? Pronto. Próximo tópico. O tempo. Desculpa, muita gente está com dúvida em relação ao tempo. Gente, nós, adultos, não conseguimos passar uma hora e meia sentado, sem perder um pouco da atenção em alguma coisa quando a gente está na frente de uma televisão ou de um celular. Então, uma criança, ela não tem condições de passar um tempo longo diante de um aparelho eletrônico, certo? Então, vejam só. Eu, particularmente, indico que os vídeos sejam de 4 a 7 minutos no máximo, certo? Os vídeos. Se você tiver uma plataforma, se sua escola tiver uma plataforma que você possa interagir com as crianças ao vivo, de cantar, de brincar, aquele momento do bom dia, do boa tarde, que você vai poder, conversar, fazer como se fosse aquela rodinha, então você vai deixando 20, 30 minutos, dependendo de como estiver a interação entre vocês. Vocês vão levando aqueles minutos. Agora, se for só para você enviar o vídeo, não tiver essa interação, que seja curto, para que a criança ela não perca aquela atenção e pronto, certo? Então, essa é a minha dica em relação ao tempo. Anotado? Certo. Gente, muitas pessoas me perguntam quais são os programas que eu uso para fazer as edições dos vídeos, que eu sempre posto no meu Instagram, sempre posto aqui no meu canal. Eu uso o VivaCut e o InShot, certo? Prefiro o InShot porque ele tem mais recursos em questões de fazer aquelas adaptações no vídeo, de ficar inserindo aquelas imagens. Eles têm mais recursos. Eu acho melhor esses dois. Eu uso os dois, certo? Então, fora esses dois, agora outra dica que eu vou dar para vocês é a seguinte.
Antes de começar tudo, é sempre bom vocês deixarem bem claro algumas regrinhas para os pais. Isso, algumas regrinhas, né? Por exemplo, de sempre deixar, assim que entrar ao vivo, deixar o microfone da criança desligado. Por quê? Porque estão todas aquelas crianças falando ao mesmo tempo, aí talvez o objetivo não seja passado. Fica colocando algumas regrinhas em relação aos horários que vocês, profissionais, estarão disponíveis. Então, assim, é muito bom deixar umas regrinhas já no início, certo? E explicar aos pais como vai ser realizar esse processo agora, porque é uma coisa nova, então por ser novo, muitas vezes passa desapercebido alguns detalhes, então é sempre bom a gente estar fazendo essas orientações. Outra coisa que eu vou deixar aqui para vocês de dica é o seguinte: quando vocês fizerem um vídeo de uma aula, é sempre bom outra pessoa observar esse vídeo no final. Terminou o vídeo, às vezes, eu mesma, quando eu faço um vídeo, poxa, tá top meu vídeo, gostei. Só que outra pessoa, ao ver esse vídeo, pode não entender o que você passou, o objetivo, certo? Aqui, na minha casa, normalmente, quando eu faço um vídeo, só tem eu e meu esposo, eu peço pra eles... eu, meu esposo e meu filho, eu peço sempre para eles darem uma olhada para ver se eles conseguiram entender o que eu passei. Principalmente aí, a gente que vai estar mandando atividades, explicando as atividades para casa, é sempre bom que outra pessoa veja para ver se conseguiu entender como será a realização daquela atividade, certo? É sempre bom outra pessoa ver antes de você mandar para os pais, mandar para uma plataforma que vai estar lá esse vídeo, certo? A dica que eu dou é essa. Então, gente, nós já falamos sobre planejamento, sobre o espaço, sobre os materiais para o vídeo, os materiais para a atividade, falamos sobre o tempo, falamos sobre os programas que eu uso para edições de vídeo, falei sobre as regrinhas com os pais e falei sobre a orientação do final do vídeo. Então eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe o seu like, deixe o seu comentário, certo? Lembre-se, nada de vídeos muito longos e sempre mantenha o entusiasmo, porque eles merecem, certo? Então, eu espero que tenham gostado. Obrigada, certo? Por vocês assistirem esse vídeo. Compartilhem e divulguem e se inscrevam no meu canal, certo? Obrigada, até a próxima!